dos mais importantes colunistas políticos americanos pede em entrevista exclusiva ao Fantástico uma nova investigação sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Uma investigação feita pelo Fantástico revela novos fatos sobre uma tragédia marcada por segredos. Cartas guardadas em cofres fortes de bancos, negativos desaparecidos, boatos inexplicáveis. Um pedaço da história do Brasil que somente agora começa a ser contado. Informa o Jornal Nacional em edição extraordinária. O ex-presidente Juscelino Kubitschek morreu agora à noite num acidente de carro na Via Dutra. Domingo, 22 de agosto de 1976. Aqui terminou a carreira do mais popular presidente que o Brasil já teve. Caçado pelo governo militar do dia 8 de junho de 1964, o homem que criou Brasília era um exilado dentro do Brasil. Quando morreu, estava proibido de exercer qualquer tipo de atividade política. Washington, capital dos Estados Unidos. Jack Anderson, um dos mais importantes jornalistas políticos americanos, autor de uma coluna publicada em 600 jornais, confirma nesta entrevista ao Fantástico. Um informante secreto que não pode ser identificado lhe entregou a cópia de um documento que deixa dúvidas no ar. O documento é este: o ofício confidencial que o general Manuel Contreras Sepúlveda, chefe da Polícia Política do Chile, mandou ao Serviço Nacional de Informações do Governo Militar Brasileiro, o SNI, em agosto de 1975. O general diz que o alegado apoio do Partido Democrata Americano ao ex-chanceler chileno Orlando Letelier e ao ex-presidente Juscelino Kubitschek poderá influenciar seriamente a estabilidade do Cone Sul de nosso hemisfério. Exatamente 12 meses depois da carta, o ex-presidente brasileiro encontrou a morte num desastre de carro. Logo em seguida, em setembro de 76, uma bomba jogou pelos ares o carro que conduzia o ex-chanceler chileno Letelier, aqui nesta rua de Washington, onde hoje uma placa relembra o atentado. Os dois políticos citados como perigosos pelo general chileno na carta tiveram morte violenta. O general Contreras acaba de ser condenado a 7 anos de prisão pelo envolvimento no atentado que matou o ex-chanceler chileno. O senhor diria que a morte do ex-presidente brasileiro Juscelino Kubitschek deve ser investigada? Talvez tenha sido coincidência o fato de os dois políticos citados na carta terem morrido violentamente logo depois. Um foi vítima de um atentado. Quanto à morte de Juscelino Kubitschek, não surgiu nenhuma prova de que tenha havido algo além de um acidente. Não há evidências de assassinato. Mas as circunstâncias devem ser investigadas. Os governos do Brasil e do Chile têm a responsabilidade de levar o caso adiante. Quem entregou esse documento ao senhor? A ética jornalística me proíbe de revelar minhas fontes confidenciais. Mas posso lhe dizer que o documento me foi entregue por uma fonte do Serviço de Informação americano. A Embaixada do Chile diz que a carta é falsa. Checamos cuidadosamente. Conclusão: a carta é autêntica. And it was our conclusion that the letter was genuine, that's why we used it. A amiga íntima do ex-presidente Juscelino Kubitschek e a empresária Vera Brandt não conseguiu até hoje entender o mistério. Como surgiu o boato da morte do ex-presidente num acidente de carro dias antes do desastre? Quem teria espalhado a notícia? A senhora tem dúvidas sobre o acidente que matou o ex-presidente? Eu tenho. Particularmente, sim. Eu acho muito estranho que 2 semanas antes tenha havido um boato da morte do Juscelino, que ele havia morrido exatamente na estrada São Paulo-Rio. Qual foi a reação do ex-presidente ao boato de que tinha morrido no acidente? Foi de apreensão, tristeza, ficou muito preocupado, sem entender a razão. Ele então olhou meio triste, parou um pouco e disse assim: olha, eu estou convencido que hoje eu serei muito mais útil ao meu país morto do que vivo. Que comigo vivo eles não vão abrir nenhuma fresta, às vezes assim.
estava desconfiado também. Essa notícia foi muito estranha. Aqui no apartamento do Leblon, no Rio de Janeiro, um dos peritos que comandaram a investigação sobre a morte do ex-presidente guarda com todo cuidado uma relíquia. Um pedaço da ladaria do carro do ex-presidente com resquícios da tinta do ônibus que atingiu a lateral traseira do Opala. Depois de se desgovernar, o carro do ex-presidente bateu de frente numa carreta que transportava 30 toneladas de gesso. Nesta entrevista gravada um dia depois do acidente, o motorista da carreta confirma: o ônibus bateu no Opala. O ônibus é que bateu no carro. Depois de investigar todas as evidências, o perito garante não ter dúvida. A morte de JK foi um acidente de estrada, não foi um atentado. O perito não quis gravar a entrevista, mas revelou ao Fantástico 2 fatos pouco conhecidos sobre a morte do ex-presidente. Primeiro, assim que chegou ao Instituto de Medicina Legal, no Rio de Janeiro, o corpo do ex-presidente passou por uma máquina que detecta se houve ou não perfuração por bala. Eu sabia que um dia a morte de JK ia virar um caso Kennedy, cheio de suspeitas, diz ele. O resultado do exame foi negativo. O relatório inicial dos peritos revela que, por ordem superior, as fotos que mostram o corpo do ex-presidente ainda dentro do carro não podiam ser reveladas. As fotos não foram divulgadas até hoje. O ex-procurador Gil Castelo Branco, que não quis ser filmado, disse esta semana que deu a ordem proibindo a revelação das fotos porque queria preservar a imagem de JK. Mas resta um mistério. Ninguém sabe onde estão as primeiras fotos feitas pelos peritos no local do acidente, quando os corpos de Juscelino Kubitschek e do motorista Geraldo Ribeiro ainda estavam no Opala. A pedido do Fantástico, o arquivo fotográfico do Instituto Carlos Éboli fez uma busca esta semana. Os negativos sumiram. A polícia entregou ao procurador da família do ex-presidente, o médico Guilherme Romano, tudo o que foi encontrado dentro do carro, inclusive o diário íntimo de JK. Onde estão os diários encontrados dentro do carro do ex-presidente? Nos meus arquivos. E só serão publicados depois que eu morrer. Porque eu vou guardar esse segredo pro resto da minha vida. Ninguém vai saber a verdade. Houve um trecho desse diário que certa vez eu li para Carlos Lacerda. E quando eu olhei para ele, ele chorava. É um segredo que eu vou guardar até a minha morte. Mas os órgãos de segurança do governo militar fizeram uma cópia dos diários. Um ex-ministro de um dos governos militares mostrou ao Fantástico esta cópia clandestina obtida na época junto ao comando do 2º Exército. São estas as palavras que JK deixou escritas dentro do carro em que morreu. Inauguração do meu escritório no edifício Oscar Niemeyer, 10º andar. Modesto, porém simpático. Fico imaginando as voltas que o mundo dá. Ontem nos palácios de Brasília por mim construídos. Hoje, num modesto escritório. Às 18 horas, segui para São Paulo. Mudei a roupa e subi ao restaurante. Ouvi o Peixe Vivo que a orquestra tocou. Tudo na mesma. Não estou bem por dentro. Fiquei sozinho com o Prates. Tudo triste. Terminei as coisas. Preciso passar uns dias fora da fazenda. Depois do almoço, partimos para a fazenda. Oramos no crepúsculo. Por que, afinal, Juscelino resolveu viajar de carro entre São Paulo e Rio? Por que não pegou o avião para Brasília como tinha planejado? Amigo íntimo de JK durante décadas, o médico Guilherme Romano vai dizer agora pela primeira vez o motivo da viagem fatal. Qual foi, afinal, a causa da morte do presidente? Amor. Ele foi vítima do amor, porque na hora que ele recebeu o telefonema dizendo que precisava falar com ele, que teria um encontro, ele podia acontecer o que quisesse. Ele saiu de qualquer maneira, num carro velho, e era de esperar que isso pudesse acontecer. Morreu por amor. Essa mulher vive até hoje, eu me reservo com o direito de não dar um nome, que seria uma indignidade da minha parte de fazer qualquer comentário. Ainda sob o impacto da notícia da morte, o médico Guilherme Romano foi até um apartamento no bairro do Leme, no Rio de Janeiro, para recolher as cartas de amor de JK. O próprio Guilherme Romano confirma tudo. As cartas estão trancadas num cofre forte de um banco. Eu desmanchei rapidamente, para que não houvesse vestígio, para resguardar o nome do presidente. Se aquilo ficasse
vivo lá, é uma desgraça total. Não tenho o direito, eu não tenho o direito de fazer qualquer comentário a esse respeito. Ninguém vai ver essas cartas. Quando eu morrer, talvez. 18 anos depois, começa a sair das sombras a odisseia dos últimos dias de vida de JK. A morte do presidente mais amado pelos brasileiros foi o último capítulo de uma história secreta de amor.